Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos ler dessa feita do verso de número 18 até o verso número 27. Verso 18 até o versículo número 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Marcos capítulo 12, verso 18. Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro, de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém. Nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. Mais uma vez suplicamos teu favor, a fim de que possamos, Senhor, te glorificar e aprendermos aos teus pés, tendo o santo livro aberto e o coração também, para que o teu Santo Espírito assim nos conduza em compreensão verdadeira, em amor intenso e em prática leal e fiel ao Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda-nos essa noite mais uma vez. Magnifica acima de tudo o teu nome, a tua palavra. A tua voz despedaça os cedros do Líbano. A tua voz faz trovejar. Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Então faça grandes coisas, porque tudo isso, Senhor, é para o louvor e glória do teu nome. Em Jesus Cristo assim oramos. Amém. Irmãos, prosseguindo aqui em nosso sermão, em nossa exposição do Evangelho, do Santo Evangelho de Marcos, nós vemos os embates continuarem. Lembra que nós estamos aqui no momento do registro do ministério do Senhor, em que ele entra triunfalmente em Jerusalém, e ali, claro, nós vemos o princípio daquela semana que culminará na obra máxima da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito determinante, por isso que Cristo, aclamado como rei, isso não é por acaso, foi vaticinado, foi profetizado. E ele então mostra, lembra para nós, lembra disso aí, vamos nos lembrar disso, que ele mostra que aquele sistema estava falido e passado. Lembra da parábola que ele contou, fazendo aquele milagre com a figueira, que ela murchou, e ele disse exatamente que todo aquele sistema judaico não teria mais nenhum valor, como de fato não tem mais. Poucos anos depois, na destruição de Jerusalém, cessou a realidade templária. Até hoje, como nós observamos, os judeus que não reconheceram Jesus como Messias
ainda continuam laborando em grande erro, continuam ainda em grande engano, não conseguiram enxergar o tempo da sua visitação, como disse o Senhor Jesus Cristo. Então estão enganados, estão completamente enganados. E os mestres da lei, então, eles vêm tentar desacreditar o Senhor Jesus Cristo de diversas formas. Desacreditar sua autoridade. Nós vimos isso quando perguntaram, com que autoridades faz isso? Quem te deu? Quem és tu? Né? Ou seja, com que autoridade? Quem te deu essa autoridade? Tu é profeta, tu é rei? Quem tu és? Então Jesus fala do batismo de João e eles não conseguem aceitar aquilo. O Senhor conta mais uma parábola dos lavradores maus e mostra que o dono da vinha é o Senhor Deus e que por muito tempo o Senhor enviou profetas e profetas, até viu o próprio filho, e eles também rejeitarem. E eles entenderam que se tratava deles, eles compreendiam. Os judeus sabiam que Jesus era o Cristo, mas não queriam de maneira nenhuma se sujeitar, porque amaram mais a glória desse mundo do que a glória de Deus. Isso está escrito no Evangelho de João. Então, os embates continuam e eles tentam enredar Jesus politicamente. É lícito pagar tributo a César ou não? Nós vimos isso na semana passada. E o Senhor, de forma, mais uma vez, sublime, silencia, né, aqueles homens. Dessa feita, nós vemos que a cilada, por parte dessa vez dos saduceus, ela tem um viés mais teológico, uma pergunta teológica, né, diferente da anterior, de natureza mais política. Saduceus se aproximam da palavra encarnada, supondo dominarem a palavra escrita. Porém, eles aprendem rapidamente que sua loquacidade estava totalmente distante de Deus e da sua palavra. Embora estivessem ali para um embate teológico, sendo os mesmos autoridades elevadas no contexto de Jerusalém, eles foram silenciados, mais uma vez, vemos assim essas autoridades, pela sabedoria dada ao mestre. Sim, porque os saduceus, como nós vamos observar um pouco mais aqui à frente, eles fazem parte da aristocracia religiosa. Eles são aqueles que dominam a classe sacerdotal, são eles os, vamos dizer assim, aptos para serem sumos sacerdotes. E eles, então, aparecem aqui essa única vez, tentando desacreditar. De fato, o objetivo deles era ridicularizar Jesus publicamente. Eu pergunto se não é essa mesma prática ainda dos judeus, né? Ou seja, tentar desacreditar Cristo, Jesus Cristo publicamente e de ridicularizá-lo também publicamente. Então, nós vamos observar aqui que o Senhor resume o problema dos saduceus. E isso, os irmãos podem perceber, no versículo de número 24, o Senhor diz, não procede o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o Senhor aqui, ele sintetiza o problema dos saduceus. E nós iremos caminhar nessa síntese do próprio Mestre. Então, em primeiro lugar, nós vamos observar o erro de não se conhecer as Escrituras. O Senhor diz, o vosso erro procede de vocês não conhecerem as Escrituras. Em segundo lugar, o erro de não conhecerem o poder de Deus. Por fim, nós iremos observar o nosso Deus como Deus de vivos e Deus todo-poderoso, que realmente rege todas as coisas. A interpretação que o Senhor dá para a compreensão correta da realidade da ressurreição, da realidade da vida após a morte. Então, vejamos em primeiro lugar o erro de não conhecer as Escrituras. É importante nós considerarmos aqui, como já introduzimos, que os saduceus constituem essa parte da aristocracia, não é? Religiosa nos dias do Mestre, ou seja, eles detinham o poder do sacerdócio. Não é? Politicamente, eles eram alinhados com Roma. Por isso era muito interessante que as coisas se mantivessem também da mesma forma. Sendo assim, as interpretações dos saduceus estavam pautadas na conservação do poder e não em busca da glória de Deus e bem-estar da nação. Esses líderes religiosos, já de muito tempo,
desde mesmo dos profetas, antes do Senhor enviar os judeus para o cativeiro, a questão do poder, do status, a questão do dinheiro, sempre regeu e corrompeu essas autoridades religiosas. Eles criam nas Escrituras, tanto que eles citam Moisés, eles citam o texto de Deuteronômio, da lei do Levirato, em que um homem, quando morria sem suscitar descendência, para que aquela linhagem, aquele nome não fosse apagado da terra e a herança se mantivesse na mesma família, o cunhado tomava aquela mulher por esposa e o filho que nascesse, o nome era dado do falecido, para que se perpetuasse aquela história e a herança das nações, ali no caso a herança de Israel, se mantivesse equilibrada, distribuída de forma mais equânime, mais, vamos dizer assim, correta, mais justa. Eles citam, então, Deuteronômio para isso. Mas eles eram tidos como, de fato, liberais, porque eles criam na Escritura apenas parcialmente. Numa leitura mais atual, né, observando o que são os liberais, eles não creem em todas as coisas da Bíblia, ou creem que determinadas partes da Bíblia não são inspiradas, e chegam até mesmo a rir delas, né? Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, que em um embate em que o apóstolo Paulo tem com o Sinédrio, constituído tanto de saduceus como de fariseus, Paulo faz uso dessa realidade, dessa contradição deles, para poder ter mais tempo, né, de ter um julgamento justo. E veja o que está escrito em Atos capítulo 23, versículo de número 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu. Veja que Paulo não vai se apresentar como saduceu, porque os saduceus não criam na plenitude das Escrituras. Já os fariseus, sim. Eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dito estas palavras, levantou-se, Atos 23, 6, eu li agora, verso 7. Levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então, Paulo, ele diz, na linhagem teológica, eu sou fariseu. Como o próprio Cristo, em Mateus 23, vai dizer, fazei tudo o que eles vos disserem, os escribas e fariseus, porém não os imiteis nas suas obras. Esse equívoco dos fariseus é acentuado pelo Mestre. Você volta para Marcos capítulo 12, no verso 24, Jesus fala que eles erram por não conhecer as Escrituras. E no verso 27 ele conclui dizendo, laborais em grande erro. Então a percepção dos saduceus das Escrituras e a sua interpretação está pautada em equívoco, constitui-se sim em heresia. Essa parcialidade e essa interpretação, o mestre denuncia. Eles não entendem as Escrituras, selecionam parte das Escrituras e, de fato, contrapõem Escritura com Escritura. Como eles fazem isso? Eles usam o livro de Moisés para desbancar a doutrina da ressurreição. É interessante que o mestre, ele deduz ensinamento de uma passagem, nós vamos dizer de Êxodo, mas eles deduzem uma suposta doutrina, né, contra a ressurreição do texto de Deuteronômio, capítulo 25. Esse é o típico uso dos que vibram por supostamente acharem que sua suposta genialidade teológica supera a grandiosidade das Escrituras. Os saduceus agiam dessa forma. Ou mesmo por não entenderem espiritualmente, eles partem para uma conclusão carnal e maligna de que a Escritura caiu em contradição. Então os saduceus queriam ali, como nós costumamos dizer, matar dois coelhos de uma cajadada só. Eles queriam se mostrar mais sábios do que os fariseus e ainda desacreditar Cristo publicamente por ele crer, supostamente, numa superstição que era a ressurreição.
Eles não acreditavam na ressurreição. Então, visão, no caso, anjos, espíritos, ressurreição, ou seja, os profetas, a maioria do material que não fosse o Pentateuco era descartado pelos saduceus. Isso é muito importante nós observarmos aqui. A ausência de conhecimento das Escrituras. Os irmãos percebem aqui? Nós já começamos a delinear e a observar aqueles que de fato não conhecem as Escrituras. Jesus falou claramente acerca dos saduceus. E isso era visto pelo quê? Pelo trato irreverente com as Escrituras. Isso é a palavra de Deus e isso não é a palavra de Deus. Quem é você para dizer isso? Saduceus, quem são vocês? Quem são vocês para desacreditar os profetas, as visões proféticas, as revelações proféticas dadas a Isaías, Jeremias, Ezequiel e assim por diante? Os escritos da palavra de Deus. Quem são vocês? Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Quem são vocês para contrapor uma doutrina gloriosa, o fato de Deus levantar os homens da morte, a promessa da ressurreição? Quem são vocês para desacreditarem uma doutrina bíblica usando a própria Bíblia? O trato com a Escritura revela de fato a natureza do indivíduo. Trato com a Bíblia. E sempre me vem à memória isso de Lutero. Quando Deus quer destruir um homem, Ele deixa esse homem brincar com as Escrituras. Ele deixa esse homem fazer da Bíblia qualquer coisa. Manipula a Escritura de qualquer jeito, usa de qualquer jeito, usa para fomentar suas paixões, usa para massagear o seu ego, usa para ferir outra pessoa, usa para querelas, discussões, mas nunca se aproxima da Bíblia com reverência. E é interessante porque aqui eles estão próximos da palavra encarnada, com a palavra escrita, usando a palavra escrita contra a palavra encarnada, contra aquele que próprio ele inspirou a Escritura, porque o Espírito de Jesus é de fato o Espírito da profecia. O Apocalipse diz isso, né? O testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Vemos em toda a revelação escriturística o amor e a reverência dos santos para com a palavra de Deus. E esses homens que eram sacerdotes, faziam parte da classe mais elevada, tinham acesso ao santo dos santos, atacavam as Escrituras. Poderíamos aqui citar inúmeras referências para destacar o amor, o zelo, do cuidado dos profetas e dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo, para com a palavra de Deus. Mas esses homens, de forma arrogante, atrevida, eles chegam a colocar em xeque a doutrina da ressurreição diante de todo o povo. A esperança do povo de Israel, a esperança do povo de Judá, a esperança dos crentes que ali existiam. Poderia citar vários textos, mas Salmo 19, verso 7, ele diz: a lei do Senhor é o que, irmãos? Perfeita. Davi diz isso no Salmo 19. Nós estamos caminhando no Salmo 119 também, com 176 versículos que exaltam a excelência das Sagradas Escrituras. Veja Mateus capítulo 5, considerando o mestre bendito, ele diz isso, Mateus capítulo 5, naqueles que achavam que ele estava trazendo um significado destoante da Escritura, ou sendo contra a mesma. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, ele diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. No Evangelho de João, capítulo 10, eu estava mostrando esse texto hoje na sala de membresia, destacando a sublimidade das Escrituras como autoridade sobre nossa vida. Jesus fala no verso número 35, ele diz: se ele chamou deuses, o Senhor está citando o Salmo 82, se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, veja, ele chama o Salmo 82 de palavra de Deus, e ele diz: e a Escritura não pode falhar. Esse livro que você tem em suas mãos é infalível. Se você se deparar com um erro, saiba que o erro está em você, o erro está na sua compreensão, o erro está em seus pecados, o erro está em seu intelecto, o erro está em sua exegese, mas o erro nunca estará nas Sagradas Escrituras.
Nunca. Há milênios, homens se levantam contra esse livro e caem. Há milênios, intelectos se levantam contra esse livro e caem, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Paulo, no texto que nos é definido, de fato nos é definidor, né? Como nós costumamos e amamos citar esse texto, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Como vocês se atrevem, saduceus, a questionarem as doutrinas das Sagradas Escrituras? Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Criar historinha isso aqui, me permitam aqui, criar lorota para querer confundir as pessoas teologicamente. Não é isso que a gente observa hoje na internet? Não é não? As pessoas, tal coisa, olhe, né? O pessoal começa, meu Deus do céu, que coisa fútil, que coisa vã. A ausência de conhecimento da Escritura nos leva a perceber e a concluir uma natureza ainda não regenerada. A ausência de conhecimento da Escritura, que se traduzirá em especulações e querelas improdutivas e irreverentes para com a palavra de Deus. Então, tenham muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Os saduceus aqui, eles estão laborando em grande erro e estão destruindo a sua própria alma. Quando eles chegam para Cristo e contrapõem Moisés contra outros textos da Escritura, em vez de, eu não entendo, não compreendo, tenho dificuldade, me ajude quanto a isso. Não. Eis a situação dos saduceus que estavam oficiando no templo, prescrito pela lei, mas em natureza maligna, se opondo à mesma. Pensem nisso, como isso é grave. Como uma pessoa pode estar com a Bíblia aberta e laborando, trabalhando contra ela, mas dizendo-se representante de Deus, dizendo-se estar na presença de Deus, dizendo-se estar adorando a Deus, até mesmo pelas funções ou ofícios elevados que a mesma galgou. É o caso dos saduceus. Aquilo que a mente não abarca não deve ser reduzido à pífia argumentação teológica que não reverencia a palavra e elimina a esperança dos santos. Eu gosto quando Asaf diz no Salmo 73, mesmo nas suas incoerências, lembra que ele ficou ali dizendo, olha, em vão, eu vejo aí os ímpios prosperarem. Asaf entrou num parafuso grande, né? Ou seja, sendo piedoso, vivendo, ele usa o termo até lavei as mãos na inocência, ou seja, não fiz coisas erradas, adoro a Deus, e tudo na minha vida só dá errado. Eu vejo as pessoas caminharem bem, para mim as coisas só dão errado, para mim aquele negócio parece uma coisa, se eu compro um leite está azedo, se eu compro uma carne está estragada, se eu pego um ônibus o pneu fura, meu Deus do céu, o que é isso? Já o ímpio não está aí, andando de Tesla, é? Né? Andando de Tesla, tudo dando certo. Então Asaf ficou perturbado com aquilo. E ele diz algo muito interessante, né? Ele diz assim, se eu tivesse abrido a minha boca, se eu tivesse aberto os meus lábios, eu teria feito pecar a geração dos teus filhos. Quer dizer, Asaf sabia que a sua amargura poderia se traduzir numa argumentação contra a Bíblia. E ele poderia levar outras pessoas a se afastarem da Bíblia. Por quê? Porque ele estava amargurado, ele estava triste. Ele estava pesaroso com os problemas que ele estava se deparando na sua experiência. Deus é fiel e eu vivo assim, então a minha lógica é que Deus é infiel. Então vai dizer, de nada vale servir a Deus. Aí ele diz, não, até que entrei no santuário do Senhor e vi realmente o fim dos ímpios, Senhor. Eu estava embrutecido, eu estava agindo como um animal, percebe? Um homem crente, ele diz, a tua palavra é verdade, eu estava errado, eu estava agindo de forma animal, embrutecida, não estava fazendo o que te agrada. Quem tenho eu no céu senão a ti? Não há outro na terra em quem eu me compraz além de ti. O crente
mesmo que ele se depare com situações complexas, mesmo que ele se depare com paradoxos insolúveis para ele, ele continua dizendo: a tua palavra é a verdade. A minha mente é pequena, o meu pecado me impede de entender as coisas, mas a Bíblia está certa, a palavra de Deus está certa, eu jamais irei contrapor Escritura com Escritura, jamais irei selecionar textos que venham ser favoráveis a mim. Não, eu irei ler a tua palavra, porque toda ela é palavra de Deus, esteja Deus certo e todo homem mentiroso, como diz o apóstolo. Então essas questões, eu me afasto, sabe? Procuro me afastar quando eu vejo que isso só tem o intuito de promover, sabe? Sabe aquelas questões teológicas só para agitar a roda, sabe? Que é só para dizer assim: eu quero ver aqui, vou soltar aqui essa bombinha teológica, tá? Vou soltar esse traque hermenêutico, plá. Você conhece as Escrituras? Você crê nelas totalmente? Até mesmo quando elas denunciam o seu pecado persistente? É melhor continuar vendo a Escritura denunciando o seu pecado persistentemente do que querer reformulá-la ou fazer ela dizer o que ela não está dizendo para você pecar tranquilamente. Se perturbe com seus pecados à luz das Escrituras, mas jamais lance as suas trevas sobre as Escrituras. Você contrapõe a palavra, você contrapõe. Olha, tem gente que diz: encontrei uma contradição, encontrei um erro. Tem gente que até vibra com isso, até talvez para amaciar sua consciência com pecados persistentes. Ou você se dobra a ela, afirmando seu amor a ela como evidência do seu poder. Amém, Senhor? É a palavra de Deus, seu deleite, ou apenas instrumento das suas especulações? Deus nos guarde em amor. Deus nos guarde em amor em sua palavra. Marcos capítulo 12, na sequência, o Senhor diz para ele: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. E ele diz ainda também: e nem o poder de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 12, veja, versículo número 24. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, e nem o poder de Deus? Então, eles não conhecem as Escrituras, eles erram por isso, e erram em não conhecer o poder de Deus. Para mim já tem algo aqui muito belo, que é você perceber que o poder de Deus e as Escrituras não são dissociados. Geralmente a gente pensa no poder de Deus em algo: eu queria que Deus mostrasse o seu poder para mim. Lê a Bíblia. Eu queria ver o poder de Deus na minha vida. Lê a Bíblia. Não, mas eu queria ver alguma coisa. Tem 66 livros para você ver. Não, mas eu preciso de uma prova. Está aí nas suas mãos. As Escrituras e o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, como a sua religião era lógica dos saduceus, eles não concebiam, primeiramente, a realidade invisível, né? Eles eram materialistas no sentido de que só existe a matéria. Literalmente, para eles, é que a morte era o fim de tudo. Como nós costumamos ouvir: morreu, o quê? Acabou. E assim, consequentemente, o que não podiam dominar não lhes era real. Então, eles não criam em anjos, espíritos, na ação poderosa de Deus. Não crendo nas Escrituras, não criam no poder de Deus. Haja visto ser essa uma realidade inseparável. O que eles tinham esquecido, irmãos, aqui é muito interessante, Jesus destaca isso, é que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Interessante que Cristo associa isso, as Escrituras e o poder de Deus. Como Deus trouxe o mundo à existência? Ele falou. Ele disse: haja luz. O que está escrito em Gênesis 1? E houve luz. A palavra de Deus foi poderosa para trazer à existência do nada todas as coisas.
Salmo 104, veja comigo, citei Gênesis 1. A palavra também é poderosa para sustentar todas as coisas, e ela de fato assim o faz. O texto diz que o Senhor conserva todas as coisas, e o Salmo 104, ele diz, envias o teu Espírito, verso 30, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ele usa a linguagem aqui como criacional, são criados, como isso acontece. Então ele diz, envias o teu Espírito, no verso número 29, se ocultas o teu rosto, eles se perturbam, se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Ou seja, Deus está constantemente pela sua palavra, falando e trazendo todas as coisas à sua subsistência. O poder de Deus nós ignoramos, irmãos, porque nos acostumamos. O Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Essa abóboda está aqui sobre nós, essa realidade desse sistema solar, essa realidade desses planetas, dessas galáxias, essa realidade da fauna, da flora, do oxigênio, do pulsar do seu coração, das suas sinapses, é Deus falando a todo tempo. É a palavra de Deus. Salmo 19 diz, sem palavra alguma, audivelmente, sem som algum vindo, para aquilo que nos é mais comumente aceito. Nós não parece que estamos ouvindo nada, mas tudo só é possível porque Deus está falando. Por essa razão, Paulo vai dizer em Atos 17, nele nós vivemos, o que mais? Nos movemos e o quê? Existimos. Não existe nenhum ato no seu organismo que não seja proveniente da boca de Deus. É por isso que Cristo vai dizer para o diabo, quando ele quer ali enganar o Senhor, transformar pedras em pães, ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que o quê? Procede da boca de Deus. Os ímpios vivem da boca de Deus, o diabo vive da boca de Deus, nós vivemos da boca de Deus. É que está a grandeza e a absurdidade do pecado, a malignidade da mesma. É estar nele, lutar contra ele, é estar nele e se opor a ele. Os saduceus perderam essa percepção, e nós muitas vezes perdemos também. Não poderia ele, que criou todas as coisas do nada, trouxe à existência tudo apenas dizendo assim seja, haja. Não poderia ele, dada a sua palavra de ordem, como diz Paulo em Tessalonicenses, nos levantar dentre os mortos? Isso é ignorar o poder de Deus. Interessante que os salmos e outros textos também, eles vão destacar isso quando vão evocar, quando vão invocar o Senhor e vão apelar para o seu poder. Eles dizem, Senhor, Tu és o Criador de quê? Dos céus e da terra. E não é por acaso que o Deus que criou pela palavra eterna, registrou ela de forma escrita e confirmou e consumou na palavra encarnada. Essa mesma palavra encarnada disse, todo o poder me foi dado, aonde? O que seria demasiadamente difícil para o nosso Deus? Gênesis capítulo 18, veja, algumas referências que eu quero enfatizar, eu quero reforçar isso com os irmãos. Gênesis capítulo 18, está escrito assim, Gênesis capítulo 18, verso 14. Quando o Senhor fala que Sara terá um filho, o que é que Sara faz? Ela ri, né? Eu depois de velha, né? Tá vendo? Sara se via velha, a gente pregou de manhã, né? Também, né? Pelo menos aí, a irmã Sara já estava com uns 90 anos quase, né? Mas segundo hoje, estava uma menina, né? É assim, né? Estava uma menina. Mas para a realidade de ser mãe, ela ri-se. Tanto, por isso que o nome do menino é Isaac, né? Riso.
Verso número 14, o Senhor fala: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Deus é o Deus que abre a madre. Não esqueça que engravidar não é apenas um processo biológico, é o Senhor de todos os homens e mulheres, de todas as almas, que faz a criança existir no ventre da mulher. A gente esquece essas coisas. Parece tão óbvio, mas a gente esquece. Jeremias capítulo 32, abre comigo a escritura. Importante, algumas referências que nos ajudam. 32 de Jeremias. Verso de número 27. Eis, diz o Senhor, Jeremias 32, 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Irmãos, pensem. Pensa, é por isso a gente pensar, isso é a meditação que eu preguei no sermão do domingo passado. Deus disse assim: haja, eu não consigo fazer nenhuma formiga. E Deus apenas falou, e tudo se fez. Isso é poder. Lucas capítulo 1, verso 38, no anúncio a Maria da vinda, do nascimento do Senhor. Claro que ela fica, né? Como é que vai ser isso? Eu não conheço varão, não conheço. Então, Lucas, texto sagrado, vai nos dizer no verso 37, que Isabel, no verso 36, já era também de idade avançada, Deus lhe dera um filho, e que ela, sendo virgem, haveria de conceber do Espírito Santo. Verso 37 de Lucas, capítulo 1, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu gosto de alguns textos na Escritura que revelam esse lado amoroso e um toque aqui, vamos dizer assim, de um... Entenda, uma palavra do Senhor aqui, eu creio que ela foi revestida com um certo carinho. Eu vejo essa frase aqui com um carinho risonho, até vejo dessa forma. Quando Filipe vai dizer a Natanael que encontrou o Messias, ele diz: rapaz, de Nazaré vem alguma coisa boa. Jesus chega para Natanael, veja João capítulo 1, e ele diz, no verso de número 47, eu já tinha dito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. No verso 48, ele diz: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael já era mais, entenda aqui, mais facinho, né? Eu gosto disso aqui. Aí Jesus disse assim para ele: por que te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois se eu te disser que maiores coisas do que estas verás. Deixa eu parafrasear aqui um mestre com reverência. Se eu lhe disser que o negócio começou agora e que vai ser anjo subindo e descendo, os céus serão abertos e a tua vida vai mudar e a vida de todo mundo mudará a partir do momento que eu vim aqui à terra. Mas eu gostei disso aí, Natanael. Tu creu nisso aí, tudo bem, mas você vai ver muita coisa. Muita coisa vai acontecer. Saduceus oficiavam diante de Deus, mas não o conheciam, não conseguiram perceber a grandiosidade e a singularidade de Yahvé. Eu pergunto: há limites para Deus em sua teologia? O que sua mente não abarca, você automaticamente rejeita? Não trouxe o Senhor à existência do nada todas as coisas?
Não poderia ele, pela palavra do seu poder, erguer teu corpo do túmulo. Você precisa de muletas evolutivas para entender o mundo ou se ajustar a supostos avanços científicos. Não falou ele e tudo ele fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus fala, mas vocês laboram em grande erro. Vocês esqueceram da natureza das Escrituras. E vocês esqueceram do Deus que as Escrituras revelam. Vocês estão completamente errados. Volta comigo para Marcos capítulo 12. Né? Pastor, eu quero saber do casamento aí. Eu quero, né? Eu quero também entender essa parte aí. É agora, né? O que acontece então? Vamos nos voltar aqui para a resposta gloriosa do mestre, né? Então vamos lá. Eles contam essa história, né? Que também é aquela coisa, né? 7 irmãos, né? Nenhum suscita descendência. Ele cria um negócio mesmo para complicar, né? Sabe aquela pessoa assim, pastor, vamos supor? Eu já digo que você não quer supor nada. Já começa lá e vem. Lá vem o saduceu. Aí vem. Como dizia uma irmã, a irmã disse, por que o nome é saduceu, hein? A irmã disse assim, é porque eles vivem atrás de seduzir o povo. Mas não foge muito não, né? Aí a pessoa disse, é mesmo, aí fariseu, porque eles viviam farejando Jesus, atrás de Jesus. Em primeiro lugar, é bom que nós entendamos que, quando Jesus fala para nós, vem comigo para a resposta do Senhor, ele vai dizer, na ressurreição, versículo 23, ele diz, no verso 25, pois quando ressuscitam, ele diz, de entre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Então, Cristo aqui traz um assertivo, uma palavra muito clara, muito contundente quanto a isso. Mas é bom nós entendermos aqui, em primeiro lugar, que o mestre não está dizendo que nós seremos transformados em anjos. É importante nós entendermos isso porque homem é homem e anjo é anjo. Tanto que na conclusão do texto, ele vai dizer que Deus é Deus de vivos, que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Ou seja, Abraão continua sendo Abraão, Isaque continua sendo Isaque e Jacó continua sendo Jacó. Não serão anjos, mas sim no sentido de quê? Da imortalidade, como eu falei aqui há pouco aqui com os irmãos, estavam orando, das vicissitudes da vida, tristeza, morte, dor. Nós não seremos mais passíveis dessas realidades. Ele falou que seremos como os anjos, em uma realidade espiritual e gloriosamente imortal. É muito importante nós entendermos isso em primeiro lugar. Para que não venhamos confundir aqui. Os saduceus, eles erravam não observando nas Escrituras que Deus haveria de levantar, de dar ao seu povo um novo corpo, de que Deus haveria de dar continuidade. Para eles, a continuidade da vida seria uma continuidade da vida com as mesmas incoerências e inconsequências que permeiam o mundo caído. Não era isso. Jesus diz, vocês estão errando quanto a isso. Então, quanto às questões de continuidade de casamento, alguns estudiosos vão ler esse texto à luz de outros profetas também, e vão chegar a conclusões variadas. Isso pode até ser saudável, contanto que não incorra no mesmo erro dos saduceus. Eu estava lendo um livro quanto a essa temática, e nós precisamos aqui entender a realidade de continuidade e descontinuidade com a nossa realidade como homens, como mulheres. Continuaremos sim sendo homens, continuaremos sim, né? As irmãs continuarão sim sendo mulheres. A rainha de Sabá se levantará, né? Então, santos e santas, homens e mulheres, no novo céu, numa nova terra. Mas veja só, eu trouxe aqui algumas citações que eu achei pertinente para nós considerarmos aqui juntamente com essa compreensão do texto. No livro Céu, de Randy Alcorn,
algumas citações, até mesmo algumas de Jonathan Edwards, eu selecionei aqui. Jonathan Edwards fala sobre o céu, né, um ambiente de amor, de glória, de gozo. Primeiramente, aqui um outro autor, ele diz o seguinte: se eu soubesse que nunca mais viria a reconhecer novamente aquela pessoa amada com a qual passei mais do que 39 anos aqui na Terra, a minha antevisão do céu seria muito limitada. Dizer que devemos estar com Cristo, que isso será o suficiente, é alegar que ali vamos estar sem instintos e afetos sociais, que significam tanto para nós aqui. A vida do além não pode significar o empobrecimento, mas o aprimoramento e enriquecimento da vida, como a conhecíamos aqui em sua melhor forma. Então Jesus fala: aquele que deixar pai e mãe receberá 100 vezes mais pai, mãe, irmãos e irmãs. Quando Cristo estava no lugar, alguém disse: está aí fora tua mãe e teus irmãos. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, de fato, nós vivenciaremos as nossas relações potencializadas. O fato é que nós não conseguimos muitas vezes pensar, alcançar o que Deus quer nos conceder nas relações humanas pós-ressurreição. Jonathan Edwards diz assim: quão feliz é esse amor, no qual há um progresso eterno em todas essas coisas, no qual novas belezas são continuamente descobertas e mais graça, e em que nós mesmos devemos sempre aumentar em beleza, onde devemos ser feitos capazes de descobrir e dar, e devemos receber mais e mais cativantes expressões de amor para sempre. A nossa união vai se tornar mais próxima e nossa comunicação mais íntima. Beleza isso, né? Por fim, deixa eu citar C.S. Lewis quanto à realidade da descontinuidade da relação sexual, novo céu e nova terra. Eu acho que a nossa presente perspectiva pode ser como de um menininho que, sendo informado de que o ato sexual era o mais alto prazer corporal, deveria imediatamente perguntar se era possível comer chocolate ao mesmo tempo. Ao receber a resposta negativa, ele poderia considerar a ausência de chocolate como a principal característica da sexualidade. Você lhe contaria em vão que a razão por que os amantes em seus arroubos carnais não se importam com chocolate é que eles têm algo melhor do que pensar. O menino conhece chocolate, ele não conhece a coisa positiva que o exclui. Nós estamos na mesma posição. Conhecemos a vida sexual, mas não conhecemos, exceto por vislumbres, a outra coisa que no céu não vai deixar espaço para ela. Que coisa interessante, né? Ou seja, Deus nos concederá expressões ainda mais prazerosas nas nossas relações. Isso no processo de continuidade e descontinuidade. Homens serão homens, mulheres serão mulheres. A realidade do casamento, da procriação, Cristo deixa aqui claro de que isso não acontecerá mais. Porém, as relações serão exponenciadas num deleite, num prazer que é muito maior do que os saduceus conseguiam conceber, ou mesmo a nossa mente consiga conceber. Por isso, Jesus então conclui e arremata da seguinte forma. No verso número 26, veja o que está escrito: quanto à ressurreição dos mortos, tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Para ele todos estão vivos. Ou seja, a afirmação feita a Moisés, aproximadamente 300 anos após a morte do último patriarca, ou seja, de Jacó, Deus não disse: eu fui o Deus deles. Ele diz: eu sou o Deus deles. O Senhor Jesus então concluiu: ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, nesse exato momento, Abraão, Isaque e Jacó estão em um relacionamento com um Deus verdadeiro, em um eterno presente, aguardando que os seus corpos sejam levantados da sepultura, para louvarem o Deus que é fiel à sua palavra. Ou seja, embora os seus restos mortais
os restos mortais dos santos sofram corrupção, suas almas estão bem vivas, em plena consciência e adoração ao Deus que entrou com eles em eterna aliança mediante o sangue de Cristo. Aquele irmão, seu amado, nesse momento contempla a face de Deus. Seu familiar, enfim, os santos, profetas, apóstolos, todos estão diante de Deus. Hebreus capítulo 12, veja, a Escritura diz isso para nós de uma forma muito bela. O autor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso número 22, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, o quê? Aperfeiçoados. Todos os que morrem em Cristo gozam da plenitude na presença de Deus agora. Deus é Deus de vivos. Isso é esperança, alegria, o gozo. Por isso o Salmo 16, 11 vai dizer que na destra do Senhor há delícias perpetuamente. Às vezes nós lemos os textos e não pensamos nisso, né? Paulo vai dizer, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida pode o quê? Me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê assim? Por essa razão, Paulo vai dizer que se vivemos para o Senhor o quê? Se morremos para o Senhor o quê? Quer vivamos ou morramos, somos de quem? Então, saduceus, vocês laboram em grande erro. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Fechou os olhos aqui, irmão? Abriu lá na glória. Você crê assim, você espera assim. Nem mesmo a morte pode nos separar desse amor. Essa é a nossa alegria e a nossa esperança. Irmãos, nós cremos na palavra e no poder de Deus. Nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas do nada, levantará nosso corpo de humilhação para termos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. E até que isso aconteça, estaremos gozando da sua presença juntamente com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, se você for primeiro do que eu, mande um abraço para ele. Para eles, viu? Diga lá, Parquelândia está bem, viu? A igreja está lá. Mas se eu for primeiro, eu também conto como é que estão as coisas aqui. O fato é que todos iremos entrar um a um para estarmos juntamente com Abraão, Isaac e Jacó na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus por sua santa palavra. Graças a Deus pelo santo evangelho. Graças a Deus pelo seu poder que atua em nossas vidas. Graças a Deus pela esperança bendita. Graças a Deus pela ressurreição. Nos ajuda, Pai, para que possamos viver nessa esperança. E se morrermos, morramos nessa esperança, mas certos de que estaremos com o Senhor, aguardando o levantar de nossos corpos para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém.